Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio para a gente falar de um tema que com frequência me perguntam, né? Que é a questão de créditos, a questão de funding ligado a impacto, a negócios. E a gente tem trazido pessoas da área de finanças para a gente deixar vocês com um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo no mercado. E hoje eu estou recebendo aqui o Vinícius Point. Como vocês me conhecem, eu não gosto de apresentar, eu gosto que o convidado se apresente. Então, cara, seja muito bem-vindo no Conversas Sustentáveis. Muito bom te receber. Antes da gente conversar do nosso tema, como eu disse, é legal tu te apresentar, quem é o Vinícius. A gente tende a falar assim, um pouco da pessoa física para chegar na pessoa jurídica. Então, se tu puder te apresentar para a galera, o microfone é teu. Bom, primeiro, obrigado, Wagner, todo o pessoal que acompanha, né, o Conversas Sustentáveis, ou por vídeo, ou escutando aqui o podcast. É uma honra estar aqui. Eu sou Vinícius, tenho 39 anos, empreendedor, fiz administração de empresas, nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, né, sou casado, então já trabalhei em banco, já montei negócio de recrutamento online e, em um certo momento da vida, paro para pensar que, puxa, se eu considerar, Wagner, a origem que meus pais vieram, uma situação bem menos favorecida que a minha, e tudo que eu pude ter de ferramenta e de oportunidade num país onde praticamente ninguém tem oportunidade, isso vem acompanhado de responsabilidade, de dever cívico de fazer algo a mais pela sociedade, que inclui pelo meio ambiente, tornar a sociedade como um todo mais sustentável. Então isso acabou me levando para a política, fui deputado federal pelo estado de São Paulo, fui candidato a governador, muito na ideia de, cara, como é que eu trago escala para retribuição? Né? Alguém que nunca foi da política, empreendedor, então fui lá. Tem até biblicamente falando, né? Que é muito é dado, muito será cobrado também. Não, mas exato. Cara, ou tem também o tio do Homem-Aranha, né? Não sei se é da época do Homem-Aranha, falou, Powers, né? Vem com responsabilidade. Exatamente. Então, fui ser deputado federal para isso, para lutar pelo pequeno empreendedor, para desburocratizar, trazer liberdade econômica, ser candidato a governador pelo mesmo motivo, para plantar semente em outras pessoas e talvez ganhar a eleição. Mas aí eu encontrei o estímulo depois da minha candidatura a governador, fundo de impacto que me encantou e que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, principalmente porque agora está ajudando na retomada do Rio Grande do Sul. Excelente. Tem uma curiosidade sobre o teu pai, que eu escutei uma palestra dele quando eu comecei a empreender. Aí eu falei, pô, que massa tudo que foi feito, assim, tudo que acho que foi uma palestra, de repente, posso estar errado, mas acho que pela Endeavor, alguma coisa assim. Pode ser. E na época, assim, tu falou das trajetórias, eu vim de uma origem que, como a maioria dos brasileiros, em relação a dinheiro, teve época que não tinha dinheiro para pegar um ônibus, né? E aí eu me motivava vendo palestras de empreendedores que emergiram, né? Criaram esse negócio. E eu tenho muito essa visão também, né? Como empreendedor de, beleza, como é que eu consigo? Eu sair de uma posição, como é que eu consigo trazer mais gente para esse lado aqui do caminho? E não à toa que a gente tem esse canal do Conversas Sustentáveis, que é um nível de conscientização, trazer para a galera. Obviamente, é o que eu digo, o podcast ele não te dá uma profundidade, mas ele te dá um esclarecimento a ponto de tu ir atrás da informação e buscar, né, mais conhecimento. E antes da gente começar o papo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Organic, a VidaVeg, a Papyrus também, que é uma indústria de papel cartão que está sempre conosco. A gente promove eventos também no Brasil, onde a gente reúne grandes marcas, Nike, Amazon, Google, para falar de pautas ligadas à sustentabilidade. E então a Papyrus também está sempre conosco e também no podcast. Dito isso, Tchê, o que é o fundo da Estímulo? Vamos começar direto ao ponto. Bom, o Estímulo nasceu em 2020, no contexto de pandemia, onde as micro e pequenas empresas estavam com as portas fechadas, sem cliente, e como é que segura as contas para pagar? Imposto, aluguel, energia menos, mas tinha que pagar, e principalmente os funcionários. E aí nós estamos falando de micro e pequenas empresas, aquelas que faturam de 10 mil no mínimo por mês a 400 mil no máximo por mês, que são os maiores geradores de emprego do país. 71% dos empregos em todo o Brasil
foram gerados ano passado pelas micro e pequenas empresas. Portanto, na pandemia, se esses caras começam a demitir porque não tem mais dinheiro, acabou. Vai todo mundo cair numa situação de muita dificuldade, de passar fome, de sem renda, sem poupança, sem nada. Então, um grupo, liderados na época pelo Eduardo Mufarrege, o Abílio Diniz, várias empresas e outras famílias, se reuniram, vão fazer alguma coisa para ajudar. E uma das ideias foi como é que a gente faz para esses empreendedores não demitirem. Pô, eles precisam de fluxo de caixa, precisam de dinheiro. Mas nós vamos dar o dinheiro. Se der o dinheiro, é quase que enxugar gelo. Não, tem que dar capacitação junto. Curso, gestão financeira, fluxo de caixa, vendas online, né, no meio da pandemia, vender digitalmente. Legal. Mas, cara, vamos emprestar o dinheiro. Microcrédito, igual o Grameen Bank, lá do Mohamed Yunus. Quem não conhece, tem que conhecer essa história. Já gravamos podcast com eles. Né? De Bangladesh, espetacular. Então, a gente montou uma associação sem fins lucrativos, Associação Estímulo. Recebemos doações que aportamos nessa associação, 60 milhões de reais de doação, de 50 pessoas jurídicas e famílias. Chamamos parceiros técnicos como a OpenCo para fazer o score de crédito, Serasa, Neo e ACR para doar o birô de crédito para a gente analisar se a pessoa tem crédito ou não. Bancos para bancarizar a operação, Sebrae para ajudar a dar curso e startamos lá em 2020. Emprestando dinheiro muito barato, com taxa de juros muito abaixo do mercado e com muita capacitação, sem exigir garantia do empreendedor, só no aval dele, né? 100% digital e rápido, na média em até 5 dias de dinheiro na conta. Quando a gente começou isso, a turma falou, cara, nós vamos perder metade do dinheiro, ninguém vai pagar, e aí não tem como cobrar, 3% de inadimplência só. Foi espetacular. E a hora que voltou o dinheiro, todo mundo reuniu. E aí, acabou a ação emergencial da pandemia? Vão devolver o dinheiro para os doadores? Negativo. Vão continuar agora que vire um fundo perene. Aí a gente montou um FDIC, um Fundo de Investimento em Direito Creditório, né, institucionalizado, com toda a governança, Ambima, CVM, tudo certinho. Galápagos é a gestora. Pegou o dinheiro da doação, botou para dentro do FDIC, para a gente começar a emprestar lá dentro. E para quem entende um pouco mais de FDICs, não vale a pena pesquisar, desculpa ser técnico aqui, mas essa doação entra numa cota subordinada. O FDIC tem várias cotas, umas que estão mais protegidas se tiver inadimplência, outras menos. A subordinada é aquela que, se eu emprestar um dinheiro para o empreendedor e não pagar, quem vai perder dinheiro é quem está na subordinada. Então as doações elas servem para ser esse colchão de proteção, para eu poder trazer dinheiro para o FDIC de um investidor. Aí não é doado, eu vou devolver o dinheiro para ele, mas ele vai estar na sênior. Então, até ter o risco dele perder dinheiro, eu tenho todo esse colchão para ser consumido. Isso aqui chama Blended Finance. Foi o formato que a gente montou o fundo. É uma forma de alavancar a filantropia. De lá para cá, esses 60 milhões, com este formato, se transformaram em 320 milhões de crédito impactado no mercado. 5 mil micro e pequenas empresas. 10 empregos na média impactados por CNPJ, mais de 50 mil empregos, 90% em região de classe C, D e E. Então foi um negócio assim espetacular que deu certo. E aí, a hora que eu vim no South Summit no ano passado, aqui em Porto Alegre, em 2024, logo em seguida, deu a tragédia no Rio Grande do Sul. Então a gente tinha um fundo pronto para atuar, já estava ajudando o Rio Grande do Sul desde a primeira tragédia no Vale do Taquari, setembro, outubro de 23. Infelizmente, acaba sendo recorrente lá. Infelizmente, assim, a gente fala assim, cara, a gente pode fazer o que for possível agora para mitigar, para diminuir o impacto climático. Mas, mesmo assim, não tem jeito. Nós vamos ter um backlog ali, nós vamos ter uma série de eventos extremos que ainda vão acontecer. Aí a gente precisa estar pronto. Então, esse fundo que nasceu na pandemia foi o modelo para a gente montar um fundo novo focado para o Rio Grande do Sul, que nasceu logo depois da tragédia ano passado. Muito bom. Estou fazendo aqui as anotações e tem um livro que eu li que é A Riqueza na Base da Pirâmide, do Prahalad, e que ele fala muito do terceiro setor, né? Da força do terceiro setor, né? E é um livro já antigo, quase 600 páginas lá, e traz muito isso, né? Como é que a gente
tem muito dinheiro e como é que a gente... Porque tem... como é que a gente traz isso para o mercado, né? Porque eu defendo, dentro do ecossistema que a gente criou do Conversas Sustentáveis, onde a gente tem educação de grátis para as pessoas sobre sustentabilidade, conexão entre outros players, tudo isso, tudo 100% gratuito. A gente defende que a prosperidade é o primeiro passo para isso, né? Tu tem que dar condição para que aquelas pessoas tenham um nível de vida, até em questão das catástrofes. Tem um dado muito interessante que diz que se tu pega uma pessoa que é pobre e tu dobra a renda média dela, né, o salário mínimo, a chance dela morrer com um desastre climático reduz em torno de uns 60%, se eu não me engano. E por quê? Porque ela tem uma casa de melhor qualidade, ela tem acesso a médicos melhores, coisas que... Então, assim, a gente tem uns debates lá com alguns executivos que eu falo que a riqueza, ela deveria ser uma política climática, de gerar, a pessoa precisa ter condição de vida. Eu digo na enchente, foi a mesma coisa. Porque na enchente ninguém estava preocupado se a comida ela tinha não, mas o produto era orgânico, não. Tu precisava sobreviver. Então quem estava sendo ajudado, mas essa roupa era de um tecido assim, cara, tu precisava de roupa, tu não tinha roupa, então quem te desse, então lei da sobrevivência. E isso que vocês estão fazendo é dar condições que essas empresas sigam crescendo e podendo evoluir, coisas que quando aconteceu a enchente ali, principalmente ali no redor do Caldeira lá, no bairro Maitá, aqui em Porto Alegre, para quem está ouvindo de outro estado, de outro país, né? Eu lembro da Gabi, que a gente ia almoçar ali na volta, e a Gabi sofreu muito na época, e ela falou, Wagner, tipo assim, eu não conseguia crédito para tocar o meu negócio, mesmo com o nome limpo, porque eu consegui na minha pessoa física, eu tive que pegar um crédito para poder reestruturar o meu negócio. E o impacto que vocês agora estão ajudando, e eu posso dizer, porque como a gente está bem próximo da Estímulo lá, conversando com o pessoal, inclusive a Túlia do meu conselho está com vocês, né? E eu já tive amigos que eu consegui liberar para eles crédito através da Estímulo, então posso comprovar realmente que funciona, que é rápido e é efetivo. Cara, e a gente vai, né, até pegando o exemplo do livro que você leu, os empreendedores que a gente ajuda são os maiores geradores de emprego. Então, para a gente é potencializar esses empreendedores porque eles são os agentes transformadores, eles são os agentes de mudança na sociedade. Na nossa concepção, frase que não é minha, do Ronald Reagan, né? O melhor programa social é o emprego. Sim. Então, a hora que você dá emprego para as pessoas, eleva a renda delas, elas têm liberdade de escolha. Exato. Elas param de depender de algumas situações. Elas conseguem sair de uma área de risco, por exemplo, que pode desabar na chuva. Ou reforçar a estrutura da sua casa. Elas conseguem reforçar a estrutura da sua casa, elas conseguem buscar acesso à saúde. Então, a tese nossa, a teoria da mudança, né? Quando a gente fala de investimentos de impacto, a tese de investimento chama teoria da mudança. Os outcomes, o produto lá final da nossa tese, está baseado na ODS 8 e 9 da ONU, que é geração de emprego digno, inclusão financeira, justamente porque é ali que tem um impacto maior na sociedade. Então, os empreendedores, eles são veículos, eles são agentes de mudança que a gente empodera. E quando estava aqui no Rio Grande do Sul, foi muito importante, famílias como a Gerdau, através da Bea Johan Peter, Instituto Real da Gerdau, o Itaú foi o primeiro que falou, adorei esse modelo de blended finance, não tenho no banco, imagina, cara. Humildemente estou falando isso, claro. Mas é um baita orgulho, né? Claro. O Itaú falou, cara, gostei do modelo de vocês. Quero fazer um para o Rio Grande do Sul. Eu falei, mas investe no que a gente tem. Ele falou, não, você não está entendendo. Se você montar um fundo só para o Rio Grande do Sul, focado em recuperação pós-desastres climáticos, em inglês os caras chamam de Climate Disaster Relief Fund, o fundo de alívio em desastres climáticos, eu, Itaú, vou botar dinheiro na SUB, aquele dinheiro doado, vou ajudar você a captar e vou montar um fundo dentro do Itaú pro bono para clientes poderem investir na Sênior. Eu falei, cara, dito e feito. Bateram o martelo final de julho. Agosto eu estava aqui. Itaú, Gerdau, Regenera, que é um projeto também que a Gerdau fez com outros. Banrisul, viu que o Itaú fez, veio junto para entender essa inovação. Tramontina, Randon, Alibem, Soprano, Lebes, família do seu Nestor de Paula, né, na figura da Camila, foi fundador da Zaleia, família Ling, através do Reconstrói. Então a turma botou o dinheiro e a gente começou em outubro com 40 milhões de reais. Já foram
Wagner, 400 micro e pequenas empresas espalhadas em 75 cidades de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Que a gente ajudou com dinheiro. Essas empresas voltaram à ativa, recuperaram seus negócios, mas eu falo assim, eu gosto de falar, até um horizonte é só o começo. Tem muito o que fazer. Embora a emergência passou, aquele negócio de acudir rápido passou, né? Ainda tem muito pequeno empreendedor que está com o caixa defasado, que precisa de ajuda na retomada e não tem crédito. 34% de todos esses que eu te falei nunca tomaram crédito na vida. Portanto, a gente está muito feliz com o estímulo retomada crescendo. A gente está muito feliz com esse formato de blended finance, que então, além da gente dar dinheiro para o empreendedor, para gerar emprego e renda, e eu gostei da referência que você trouxe, cara, emprego e renda ajuda ele sofrer menos desastres climáticos, a gente ajuda aqueles que, infelizmente, vão acabar sofrendo e precisam de retomar. Perfeito. E fora, a gente tem uma questão de que é claro, assim, até na pergunta que a gente faz, o Brasil precisa mais de das palavras que a galera mais fala é educação. E como é que vocês têm buscado ajudar esses empreendedores a também ter um nível de maturidade maior para lidar com... Porque, assim, acontece muito de, vou pegar um financiamento e vou usar para um outro fim. Sei lá, pagar uma conta da minha pessoa física. Vocês estão com algum programa que auxiliam essa galera? Cara, se eu só emprestasse o dinheiro sem dar educação, é quase que você acaba de prejudicar o empreendedor. Então, a gente dá muita capacitação, obviamente, sem custo. Aliás, hoje a gente tem 180 mil empreendedores na nossa base, 5 mil deles a gente deu crédito, os outros a gente deu capacitação. E muitos pegam capacitação e depois conseguem tomar crédito. Gestão financeira, contabilidade, marketing digital, vendas online, cultura, liderança, networking entre eles. E tudo isso através do digital, né, do Zoom, do Meet, alguma coisa do tipo, e grupos de WhatsApp. A gente foi desenvolvendo o que eles chamam de microlearning, né, pílulas de conhecimento no Zap, porque esse cara às vezes não vai ter tempo. Não vai, é isso aí. Para escutar ou para assistir um negócio assim, ele quer olhar o Zap muito rapidinho para poder evoluir o seu negócio. E isso é essencial. Aqui no Rio Grande do Sul, o Sebrae está sendo um parceiraço, inclusive com capacitação psicológica, porque, o cara sofreu uma tragédia e às vezes ir para o cara arrancar de novo, ter autoconfiança, superar a perda do negócio, às vezes a perda de um familiar. Sabe difícil, que cara. Eu tenho aqui não tem um gaúcho que vai te dizer que não conhece pelo menos 50 pessoas que foram afetadas diretamente. E teve um colega meu que os pais dele moraram numa situação de risco, que o pai dele entrou em depressão, perdeu o negócio, perdeu a casa e para tu recuperar, e aí às vezes não é só o dinheiro, é mentalmente, é exatamente isso, pra pessoa, trabalhei muito para ter o que eu tive e do nada agora eu não tenho mais nada. Cara, imagina que perdeu a casa, às vezes perdeu o negócio, perdeu o carro, perdeu o que tinha, mas essas pessoas têm capacidade de geração de receita, essas pessoas têm um histórico, a gente consegue recuperar o psicológico, dá um dinheiro para ele recomeçar o negócio vira, a gente tem 400 histórias disso. Claro, né? E aí tem uma questão muito legal que eu acho que vale falar aqui, né? Hoje são 2 fundos que a gente tem, é o Fundo Brasil e o Fundo Retomada, que por enquanto é só para o Rio Grande do Sul. Mas a gente espera que a partir desse bom exemplo, esse histórico do Rio Grande do Sul, a gente possa crescer ele para outras situações de desastres climáticos no Brasil. A gente tem um programa que a gente chama de Estímulo Verde, né? Que a Helena é responsável lá no Estímulo, de conscientizar os pequenos empreendedores a terem atitudes mais sustentáveis. Desde separar o lixo, a gente atende muito mercadinho, restaurante, né, comércio de rua. Separa o lixo reciclado para coletar, né? Bota uma embalagem sustentável, combate o desperdício de alimento, né? Por que você não adere à energia solar? Hoje você não precisa nem botar. Se você conseguir, você bota o painel fotovoltaico em cima. Se não, já tem mecanismos que você troca um relógio, lá eles chamam de relógio bidirecional, tal. Ou você compra direto de alguém que está injetando na rede, vira condômino de uma fazenda, parece complicado, mas não é, gente. As empresas, né, como a Lemon, a Energisa, a Engie, como chama? A Ômega Energia, a Serena. Agora que, cara, tem várias e elas resolvem, a Genial Solar, resolvem tudo para você. E também através da Ecaplan, que é um parceiraço que já recomendo aqui para vir no Conversas Sustentáveis, o Fernando Beltrame da Ecaplan.
ele desenvolveu um algoritmo para medir emissão de escopo 1 e 2 de carbono, né, que é um pouco menos complicado, para a gente zerar a emissão. Então, a gente vem dando essas conscientizações para os pequenos, porque assim como eles geram 71% dos empregos, eles também têm um impacto grande, soma, claro, né, no ambiental. Até a nossa conexão tinha muitos pontos, né? A Helena já participava da comunidade que a gente criou do Conversas Sustentáveis. Não, ela é fã, ela falou, cara, você tem que ir lá no Conversa. E aí ela falou assim... Daí, quando veio, ela mandou uma mensagem: Wagner, comecei a trabalhar no negócio, acho que a gente pode fazer uma sinergia com vocês. Daí eu falei: tá, mas eu tenho que entender o que tu tá fazendo, né? Ela: eu tô no fundo, dá estímulo e tal, eu acho que a gente pode usar a parte de educação para quem a gente acaba liberando crédito, a gente pode educar eles na parte de sustentabilidade através da tua plataforma e tal. E como eu sei que tá no meio de energia, a gente também tá vendo algumas coisas para dar energia mais barata para essa galera. E aí ela falou: a gente tá vendo, tem conversando com uma mulher no Rio Grande do Sul. Daí quando eu vi a foto da Túlia contigo, a Túlia mandou lá no grupo que a gente tinha, daí eu mandei pra Helena, eu falei, coincidência, daí eu mandei pra Helena, eu falei: pô, tá brincando comigo vocês, né? Daí ela falou: é sério que conhece ela? Daí eu falei: pá, tá tudo. Daí eu falei: pô, então tá tudo em casa, né? E eu acho que esse processo, ele é fundamental. Uma das coisas que a gente bate na tecla dentro da comunidade lá é essa parte educacional, né? A gente... Às vezes, a gente criou um modelo também de educação no formato de microlearning, porque justamente o foco é saber que o executivo, o empreendedor, ele não tem aquele tempo de ficar... Primeiro que as pessoas já não param e ficam 2 horas. Agora, tu criar pílulas de conhecimento é muito mais fácil daquela pessoa concluir. E... A gente tem um ponto que isso a gente vai conversando com algumas empresas que estão dentro do nosso ecossistema, que a educação, ela se torna um legalzismo no Brasil. É legal, mas ninguém quer, assim, investir de fato, né? A gente precisa... Eu parto do ponto que quando a gente fala de sustentabilidade e a gente não foca só em ambiental, como eu disse, o nosso foco ali não existe negócio verde que fecha no vermelho. Então, ele parte do pilar econômico para nós. A gente precisa trabalhar a educação. E todos os países que a gente vê que conseguem fazer o que a gente chama de decoupling, né? Que é crescer gerando menos impacto ambiental e crescer economicamente, eles têm um nível de maturidade muito grande, né? Que eu acho que para nós como brasileiros e como país, né, parar de ser a promessa, o país do futuro, a gente tem que levar mais a sério essa parte de educação. Tanto os empreendedores, às vezes eu falo com os pequenos e eu digo: cara, tu tem que fazer um curso de vendas, tu tem que entender isso, porque não adianta só tu tá ali no teu negócio e tu não saber te reinventar, porque vai chegar alguma coisa, vai dar uma crise, e tu não vai saber o que fazer. Não adianta pegar crédito se tu não saber para que tu vai usar o teu negócio, né? E outra coisa que a gente fala muito, aliás, esse é um ponto importante da sua última fala, de que para que você vai usar o crédito? A gente deixa o crédito livre para ele usar para pagar uma dívida cara, para ele usar para repintar e passar um reboco na lojinha dele porque entrou água, para ele usar para comprar estoque, para ele usar para pagar os funcionários. Porque, cara, se eu começar a burocratizar muito, né, esse empreendedor fica travado. Mas a gente orienta e acompanha a utilização com ele, né? Tem que ser utilizado para o negócio dele, né? Não pode, vou tomar um crédito para comprar algo que é supérfluo, por exemplo, e por aí vai. Mas eu queria trazer um outro componente, que aí dando um spoiler aqui, né? Além da atuação nossa no Estímulo Brasil, que empresta dinheiro no Brasil inteiro dessa forma para micro e pequenas empresas, do Estímulo Retomada, que é o fundo para retomada aqui no Rio Grande do Sul, que a gente espera que recupere e ajude na retomada de outros locais que sofram desastres climáticos, a gente está olhando muito para a Amazônia. E essa é uma outra tese importantíssima. Hoje, de tudo que a gente emprestou no último ano, no Estímulo Brasil, 13% foi em micro e pequenas empresas em território de Amazônia Legal. E isso quer dizer muita coisa. Na Amazônia, depois que a gente foi para lá, pesquisou, conversou com a AMAS, que é uma aceleradora local, Mariano, né, com o Denis Mineve, que é um dos maiores empreendedores da Amazônia, com o BID local, Igarapé, Instituto 2030, todo mundo, a gente entendeu o seguinte: cara, os negócios da bioeconomia lá
é o que está mais no highlight, né, na pauta, que todo mundo conhece e tem muito dinheiro para ir para investir nesses negócios. Negócios específicos, com sazonalidade, agroflorestal e por aí vai. Mas tem outros negócios complementares que são tão importantes quanto para preservar a floresta. 80% das pessoas da Amazônia vivem na cidade. Se essas pessoas não tiverem emprego, algum emprego digno, alguma segurança financeira, elas vão estar numa situação de vulnerabilidade. Sim, e aí elas vão ter que sobreviver. Para sobreviver, elas vão trabalhar onde na Amazônia? Garimpo ilegal, crime organizado, alguma atividade de desmatamento ilegal, porque elas precisam pagar as contas. Exatamente. Portanto, a gente precisa gerar emprego e renda, dignidade para as pessoas na cidade, para elas tirarem a pressão da floresta e elas não irem fazer besteira na floresta. Cara, essa tese, a hora que veio para mim, eu falei, uau, na Amazônia tem mercadinho, tem farmácia, tem oficina, tem salão de beleza, tem padaria, claro. Açougue, precisa de emprego. Então, toda a nossa atuação lá, essa tese a gente montou com parceria com o Inspermetrics, com o Itaú, com a Vale, e a gente espera lançar um terceiro fundo em breve, somente focado para a Amazônia nesta tese. Preservar a floresta, tirando a pressão dela com emprego digno na cidade, para eles não irem fazer besteira na floresta. E a gente sabe, né, que todo mundo fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas é o termômetro também, né? Ela ajuda a controlar a temperatura. Né? O termômetro, o ar-condicionado, ela consegue ajudar a controlar. Então a gente precisa preservar ela. Trazendo até um ponto desse livro da riqueza da base da pirâmide, ele fala muito sobre isso, né? Que ajudar não é doação, porque a doação ela vai resolver um problema pontual. Tô com fome, te dou um alimento, mas daqui a 3 horas você vai estar com fome de novo. E quando eu gero negócios, aí eu tô dando condições que esse lugar se desenvolva. Eu consigo fazer... E aí ele faz um comparativo, como é um livro antigo, com o crescimento da Califórnia e com o que tinham sido doado para a África na época. E o que virou a Califórnia e o que continua sendo a África. Por conta dele, falou assim, porque muita gente, quando tu faz a doação, né, é justamente isso. Esse dinheiro vai para corrupção, vai para um monte de coisa que não chega às vezes na ponta, enquanto tu fomenta algo para crescer, gerando oportunidade para que essas pessoas se estruturem, gerem negócios e oportunidades, e aí a riqueza vai acontecer. E até complementando, existe o caso de corrupção, existe o caso que a doação não chega na ponta, mas existem as doações que funcionam. Mas tem uma diferença da doação, da filantropia tradicional e da filantropia estratégica. A filantropia tradicional, né, cara, vai ter situação que você vai precisar levar a cesta básica todo ano. E as pessoas precisam. Mas a gente precisa começar a pensar mais numa filantropia estratégica. Como eu fazer uma filantropia para uma ONG, uma filantropia para uma situação, mas ao mesmo tempo capacitar essa pessoa para ela sair daquilo ali e não depender mais de mim. Né? Que é o que a gente faz, cara. O nosso negócio não é filantropia para o empreendedor, mas a gente empresta com juros muito mais baixos. Para quê? E dar capacitação para que ele prospere e não precise mais da gente, para a gente possa ajudar outra pessoa. Claro. E a filantropia estratégica, no nosso caso, é quem doou o dinheiro para a gente botar na subordinada. Em vez de ele doar o dinheiro para uma filantropia tradicional, ele botou o dinheiro dele aqui para ser um colchão que vai permitir essa filantropia revolver em vários empreendedores e, além disso, atrair capital de investimento de impacto. Então, muito importante a gente começar a olhar outras formas de filantropia mais estratégicas para que aqueles contemplados fiquem cada vez menos dependentes. Para de enxugar gelo. Teoricamente, é com um tempo determinado aquela... Perfeito. Teve uma mentoria... É transitório. Exato. Teve uma mentoria que eu fiz com... Aqui tem a instituição do Pão dos Pobres, né? Que são pessoas carentes e tal. E aí teve um menino que eu fiquei responsável por mentorar ele. E isso já faz algum tempo. E daí é muito legal que justamente era esse foco. Eu tentava falar para ele como ele se posicionar na vida, dei o case da minha vida também, falei, cara, olha só, entendo o que tu tá passando, porque já estive perto disso aí, e daí, muito legal que a gente foi falar, daí ele foi acompanhando o crescimento dele, e eu perdi o contato dele, assim, e ele achou o meu contato, e daí ele me mandou uma mensagem, ele falou, cara, só pra te avisar que agora que ele queria ser mecânico, e ele montou uma oficina pra ele, daí ele contando que agora ele tem a oficina dele, que ele não sei o que ele tá casado, aí eu falei assim, pô, que legal, e era justamente isso, foi um ponto que era o meu foco ali, eu poderia ter feito coisas como a doação, coisa assim, mas
eu fui dando dicas, conectando ele com pessoas, levei eles para conhecer algumas, levei ele aqui na Mercedes para ver, eu tinha um amigo meu que trabalha lá, abre lá pro guri começar a conhecer, tá nesse meio e tal. E hoje ele já tem a vida dele, tá caminhando, e já saiu, que nem ele falou assim, cara, hoje o que eu ganho, para mim é muito perto de onde eu vim. E eu falo para as pessoas, né, quando o próprio Conversas Sustentáveis tem essa missão, porque muita gente vem, principalmente na internet, você vai ficar milionário, vai não sei o quê. Pra quem vem de baixo, ele não entende isso. Agora tu falar, cara, em vez de tu ganhar um salário mínimo, tu vai ganhar, agora vai começar a ganhar 4 mil, tu mudou a vida dessa pessoa. Tu realmente muda, porque o cara, ele tá acostumado a ganhar 1.000, e ele vai ganhar 4, pra ele é muito mais factível de alcançar essa vida. É muito mais factível de tu dizer, olha, se tu fizer isso aqui, um curso aqui, já te capacita a te dar uma posição de trabalho numa vaga melhor. Da parte que a gente tem ali, que eu converso com o nosso conselho, é justamente disso, né? Que é como é que a gente traz a inclusão, traz conteúdo de qualidade ao ponto das pessoas que não teriam condições de pagar lá 20 pau num curso de sustentabilidade e consiga entrar numa empresa, porque dentro das áreas de sustentabilidade tu vai ter um salário minimamente razoável para tu ter uma vida boa não, mas dentro do padrão brasileiro. E hoje a gente, dos membros ali, quase 60% está fazendo a parte de educação. E a gente está muito feliz porque é justamente isso. Daí o que a gente criou ali, na área, uma área de vagas, que as empresas conseguem computar o que elas estão precisando, para aquela galera já encontrar e já conseguir fazer a ponte já. E fazer a conexão, exatamente. Né? Eu lembro, isso me lembra até teve um projeto na Prefeitura de São Paulo na época, cara, chamava Trabalho Novo, né? Deixando qualquer diferença política de lado aqui, mas a solução era interessante, porque eu, há um tempo atrás, ajudava numa ONG, né? Trabalho voluntário de resgatar pessoas em situação de rua. Mas às vezes eu ia na rua, cara, na segunda-feira, toda segunda-feira ia lá na frente da Galeria Pajé, distribuir comida e conversar com as pessoas. Mas aqui não funcionava, porque aí voltava lá, a pessoa estava lá de novo, voltava lá, às vezes voltava lá e não encontrava mais, porque, cara, morreu, tá doente, foi preso, perdeu os documentos, e não tirava as pessoas. Aí teve um programa, na época, que olhava o seguinte, cara, vamos reformar o centro de acolhimento para as pessoas serem acolhidas, vamos dar capacitação profissional e sensibilizar as empresas para dar um emprego. Então, o que você está me falando aqui é genial, porque, olha, vamos incentivar as pessoas a estudarem mais sobre sustentabilidade, em adquirirem conhecimento, sensibilizar as empresas que têm as vagas e estão procurando os profissionais para linkar os dois pontos e essa pessoa tocar a vida dela e ter uma renda um pouco maior e ter mais liberdade, além de trabalhar em algo que vai ajudar a melhorar esse planeta. Exato. Eu, como empreendedor, eu digo que eu não nasci querendo ser empreendedor. Na verdade, eu achava que eu queria ser atleta, né? Joguei no Grêmio, joguei no Inter, eu achava que... você não sabia? Isso é igual o Tinga. Aliás, o Tinga, cara, vi que é unanimidade. Ele é embaixador do nosso fundo Retomada aqui. É? Cara, ele divulgou no Tamo Junto by Tinga. Ele faz algo legal nessa questão de geração de emprego lá, né? E aí eu saí com ele na rua, cara, gremista e colorado gosta dele. Então, você jogou nos dois também? Não, mas jogou no base, não. Mas só que eu sempre achei que, como empreender, eu lembro que eu falava assim, pô, a gente tem que contribuir. E eu fui, quando tu vai fazer, quem é a primeira pessoa que tu vai falar? Teu pai, né? Eu fui falar pro meu pai falou, cara, mas é que isso aí é bonito nos livros, não funciona na vida real. Claro, porque era a ótica de onde ele foi construído e tal. E eu falei, pô, mas então não é a vida que eu quero viver. Se eu não fizer algo que eu contribua porque eu falava pra ele assim, cara, essa certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer. Então, se eu não viver com a forma eu acredito, não tem por que eu estar fazendo o que eu tô fazendo, né? E dentro disso foi onde tudo que eu botei a mão, sempre foi algo que eu pudesse contribuir. Eu pratico meditação há mais de 15 anos e tal, e eu sempre achei que isso tem que estar conectado à vida, né? Eu via as pessoas falando, mas uma coisa é o meu profissional, outra é o pessoal. Eu falei, cara, eu não consigo desacoplar uma coisa da outra. Eu acho que não tem como tu dentro da empresa tu falar, eu sou mau caráter, eu lá xingo e depois eu sou tri de boa. Então como é que tu dorme, cara? Eu acho que, e dentro do que a gente está fazendo, assim, o que vocês estão fazendo, quando eu conheci mais, eu falei,
cara, a gente precisa mais disso, né? Um país que nem o nosso, que majoritariamente é pobre, é que nem a sustentabilidade. Eu digo pro pessoal, porque tem que mitigar o carbono. Eu falo, cara, eu acho que tem mesmo. Legal, crédito de carbono. Eu falo, meu, legal, mas eu digo assim, cara, isso é coisa para quem é rico, velho. Eu digo assim, países ricos, no caso, né? Porque a gente tem problema de saneamento, velho. A gente tem problemas maiores que a gente deveria estar olhando, não pegar. A gente enlata muita coisa de fora e acha que é a nossa dor. Eu digo, cara, a gente tem dores muito piores do que está pensando nisso. O nosso impacto climático referente Estados Unidos, Europa, é ínfimo. E eu falo assim, a gente tem outras coisas a dar olhando que vão ser sustentáveis depois. Eu acho que depois que a gente sanar alguns problemas, aí a gente começa a pensar nisso. Quando a gente tiver pessoas... Porque muita gente, mas a mudança do clima é fácil falar. E eu falo, cara, tu tem 5 ar-condicionados em casa, 6, né? Então, tu tá dizendo que a gente não pode mais crescer. E a pessoa que não tem lá, tá lá no Nordeste, que mora numa casinha, tu acha que ela não tem direito de ter um conforto porque tu já tem um monte. A gente tem que dar a condição para que ela também possa ter. Vai ter um impacto, sim, obviamente, de aumentar a temperatura, mas a gente tem que trabalhar com adaptação. A gente tem que saber como é que, beleza. E hoje, não sei se tem esses dados, ou tu sabe, já viu essa informação, mas hoje a gente tem tecnologia, hoje, nos dias atuais, suficiente para mitigar mais de 70% do GE atualmente. E a gente defende muito, ao invés de pisar no freio, pisar no acelerador, né? Em questão de desenvolver inovação, tecnologia, para que a gente possa dar qualidade de vida para as pessoas, causando menos impacto. E então e eu acho que a linha que você vai trabalhando isso, gerando impacto e trazendo conhecimento, a gente tem muito mais condições de chegar lá, né? Cara, estou bastante feliz de estar nesse lugar, né, de investimento de impacto, nesse ecossistema. Né? Recomendo todo mundo pesquisar um pouco mais sobre isso. Como eu falei, trabalhei no banco, reestruturei empresa, ajudei numa empresa da minha família que alugava máquinas aí pelo Brasil todo, né, que é a história do meu pai. Meu pai chamou Wilson Poit, né, para quem tiver curiosidade. Tem um podcast, alguma coisa da Endeavor, que é o Day One, que ele conta um pouco. Day One, acho que eu vi. E tem um da Infomoney bem legal, que é o do Zero ao Topo, que conta um pouco da história dele também. Então, já fiz algumas coisas, mas o lugar que eu mais me encontrei é quando eu comecei a trazer escala para essa retribuição para a sociedade. Como você fala, assim, pô, tem o cara lá que está passando, eu que tenho ar-condicionado em casa, que tenho tudo. Eu tenho que ver como é que eu vou retribuir para outras pessoas terem também. É o seu pensamento. Cara, você furou a bolha, você saiu de uma situação. Como é que outras pessoas podem sair de situação? Então, a gente precisa pensar um pouco mais no grupo. E desde que eu tomei essa decisão, fui para a vida pública, eu já senti que eu estava fazendo muito. Consegui sair da vida pública, né, de ser deputado, para trabalhar com investimento de impacto. Só encontra gente bacana. É um assunto positivo. Então, e hoje está aqui no Rio Grande do Sul, né? Está aqui no podcast com vocês. Para mim, não é missão cumprida porque tem muita coisa para fazer. Mas, cara, estamos no caminho certo. É isso Sim, aí. E replicando, incentivando outras pessoas a pensarem mais no dever cívico, nas oportunidades que tem frente aos outros que não têm e o que você pode fazer. Sem dúvida. Tchê, o papo tá ótimo, mas nosso tempo tá indo. Tu ainda tem compromissos. A gente tem um bate-bola que é bem dinâmico, que um pouco da tua visão e fala um pouco mais da tua pessoa física até do que dá estímulo. Para o Brasil dar certo, a gente precisa de mais? Eu poderia falar educação, né? Porque eu sei que com educação a gente tem mais consciência política, a gente tem mais produção do PIB, a gente tem consciência ambiental, a gente tem tudo. Mas eu gostaria que as pessoas pensassem mais no... eu vou precisar falar do investimento de impacto aqui, né? É muito importante. Cara, você está investindo o seu dinheiro aonde? O que estão fazendo com o seu dinheiro? Você está investindo o seu tempo aonde? Não sei se eu estou dando algum spoiler aí, porque vem alguma coisa em seguida, mas precisa de mais investimento de impacto, além da educação. Agora, um marco, cara, do teu passado que tu carrega até hoje contigo, assim, algo pode ter sido negativo que tu transformou em positivo, ou algo que tu aprendeu e falou, isso aqui vem comigo, eu levo como um lema, assim, pra mim. Cara,
esse sentimento de retribuição é importante para mim. Eu senti, cara, Mas teve algum momento que tu virou a chave fui e tu muito percebeu privilegiado. isso, assim? Cara, quando eu entrei na faculdade, eu nasci em São Bernardo, né? Eu vi a nossa vida prosperar muito a partir do momento que um negócio que meu pai montou, minha mãe médica também, prosperou muito. Então, nossa vida mudou, assim, de padrão. Tão rápido, né? Porque custou Sim. bastante tempo de trabalho. Mas aí eu estudei em São Bernardo, estudei em Santo André, são cidades da grande São Paulo, mas guardam características provincianas aí. E aí fui fazer faculdade na GV, em São Paulo, uma baita faculdade de administração de empresas. Quando eu entrei na GV, eu tive contato com famílias e pessoas em núcleos que eram diferentes da onde eu vim, né? Com muito poder aquisitivo, com sobrenome famoso. Então, aquele momento foi um momento que eu senti até num negócio meio interno assim, de conversar comigo mesmo, terapia e tal. Eu falei, cara, peraí, bicho, será que essa galera sabe o que está acontecendo lá fora, né? Sabe que tá Isso aqui é uma bolha, né, cara? É. Não que eu vivia numa situação de perrengue, eu já tinha uma condição de vida muito boa, mas a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, isso aqui não existe. Sim, não é essa vida. Então, peraí, eu preciso de algo a mais. Foi ali que eu comecei a fazer trabalho voluntário. Foi ali. Aliás, meu primeiro trabalho voluntário foi como doutor cidadão, uma ONG. Maior ONG de doutores palhaços da América Latina. Como doutor da alegria, mas é tudo voluntário. E atendia no Hospital Mandaki, na Zona Norte de São Paulo, e depois no Hospital São Paulo, da Faculdade Paulista de Medicina. Aquilo ali, vestia de palhaço, tinha um personagem, era uma forma de entrar em contato com a realidade lá fora. Que é a nossa vida, bicho. Nós dois aqui gravando esse podcast, né, com diferentes histórias, diferentes origens, a gente é muito privilegiado. Sim, né? Conquistamos, alcançamos e tal, mas lá fora o bicho tá pegando. Exatamente. Então, quando eu entrei na faculdade, foi um momento de bastante reflexão para mim, de entrar em contato com uma realidade muito bolha, muito diferente, né, do que existe aí fora no mundo. E só um parênteses pra gente seguir aqui no bate-bola, mais um parênteses. Eu servi o quartel e ali, assim, eu conversava com uma galera que, assim, pra ter uma ideia, no meu regimento, ali, eu era o único que tinha o ensino médio completo. Olha aí. O resto era fundamental. Era uma outra realidade. Eu lembro que o pessoal recebia o soldo e eles sobreviviam um mês. Eu falei, cara, como é que sobrevive um mês com esse dinheiro? Beleza. Era uma outra... Sim, era absurdo. Mas, pra gente seguir aqui, o presente, o que tem te inspirado? Agora? Presente. O que tá te inspirando? Depoimento dos empreendedores que a gente apoia. Ontem a gente esteve no South Summit com a Quênia, né, que a gente vai a oportunidade de ver o painel. Eu, a Quênia, a Bea Johan Peter e o presidente da federação, Rodrigo. Cara, o depoimento dela foi, assim, emocionante, aquele que arrepia, né, que a Quênia, comissária de voo, tem uma grande história aí, e montou uma organização, assumiu a presidência de uma organização, o DABA, que apoia empreendedores afrodescendentes. Cara, um negócio maravilhoso. Ela me explicou toda a questão do preconceito, da questão racial, mas ela é uma replicadora, né? A gente ajuda ela e ela ajuda mais de 100 empresas. E a hora que ela deu o depoimento, ela falou, cara, eu não conseguia crédito, não sei o quê. Então, eu agradeço demais o estímulo. Então, quando a gente vê a realidade na ponta, isso para mim é o que mais mexe comigo. Futuro. O que tá é uma coisa que tu quer muito deixar? Tu olha para o futuro e fala, cara, tem que fazer isso. Cara, tem que deixar eu falo assim, eu gosto de pegar a coisa no ponto A e entregar no ponto B melhor do que eu encontrei. Eu também, igual você, morrer todo mundo tem essa certeza. O resto, bicho, é a gente, né, com quem que a gente vai viver essa jornada, né? E o que a gente vai fazer. Então, espero deixar o mundo melhor, né? Espero deixar o ecossistema melhor depois do estímulo. Eu sempre fui assim, passei pela política, espero ter feito algo lá que inspirou as pessoas. Então, espero entregar um mundo melhor do que eu recebi. Oh, perfeito. E tenho agora a parte que tu vai deixar uma pergunta para o próximo convidado, mas eu gostaria de te fazer essa pergunta que o teu dinheiro está servindo ao quê? De uma certa maneira eu passei por isso, né? Mas, cara, hoje, obviamente não é todo, mas cada vez mais eu estou me preocupando. Cara, onde está o meu dinheiro?
Obviamente que não é só dinheiro que tem valor, é tempo, né? Onde você deposita o seu tempo, a sua energia. E aí sim eu estou depositando muito tempo, muita energia no impacto, mas também estou colocando... Eu sou investidor de todos os fundos do estímulo, mas eu também estou pensando, cara, beleza, além do dinheiro que eu invisto no estímulo, o dinheiro que está no CDB do banco, o que o banco está fazendo com o meu dinheiro? A ação na Bolsa de Valores que eu comprei, o que essa empresa faz no dia a dia? Importante a gente começar a pensar sobre isso, cara. Porque senão, eu vou comprar, sei lá, se você é contra combustível fóssil, entende que, e eu entendo que no Brasil ainda tem uma trajetória, né, no sistema isolado no norte, ainda precisa de geradora diesel, por aí vai, não dá para acabar com tudo de uma vez. Mas de repente você não vai querer comprar ação da Petrobras, sei lá, entendeu? Porque, então assim, a decisão é se preocupar onde você está colocando o seu dinheiro. E se faz sentido com o teu estilo. E se faz sentido com o seu estilo de vida, com o seu propósito, com a sua visão de impacto. Então, eu coloco um pouco de dinheiro no estímulo e todos os outros, CDB de qual banco eu estou comprando. Não importa se está pagando 120 CDI, 130 CDI. Cara, eu prefiro receber 101, 102, mas saber que é um banco correto, é um banco que tem prerrogativas, tem sustentabilidade, tem planejamento. Então, essa é uma reflexão importante para mim hoje. E que pergunta tu vai deixar para o próximo convidado? Era uma pergunta que me levou para a política e que eu sempre passa por mim assim, pelo que você quer ser lembrado, né? Ou lembrada? Chegou lá no finzinho, lá, você vai olhar para trás, ver o que aconteceu, tal. Aí o dia que falarem, né, de você, cara, essa pessoa fez isso, isso e aquilo, deixou um legado, deixou... Então, acho que isso é importante. A gente pensar para deixar um bom exemplo. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final aqui, o TikTok. Muito obrigado por quem ficou conosco até o final. Nos sigam, Conversas Sustentáveis em todas as redes, não tem erro. Quem quiser me seguir lá é WS Lopes. E teus contatos, para quem quiser te achar e bater um papo. Beleza. Só agradecer a todos que acompanharam aqui, é um prazer estar com vocês. O meu Instagram, pessoal, Vinícius Poit, P-O-I-T. Segue lá também, troca uma ideia, pode mandar direct. E o Estímulo 2020 é o Instagram. E para quem precisar de recurso, quiser entender mais, estimulo2020.org. Só ir no nosso site, vai ser uma honra poder te ajudar. Muito bom, pessoal. Valeu. Semana que vem tem mais. Tchau, Obrigado. tchau.